casca de banana, porque a gente não consegue tirar tão fácil, mas é uma casca de banana. Então, a embalagem é semelhante a isso. Isso aqui são fotos da minha prática, né? Quando eu estava farmacêutica dentro da unidade hospitalar, eu fui fazer visita clínica das enfermarias, porque para quem é farmacêutico é importante essa integração, tá? Para quem é enfermeiro, tem um farmacêutico que aproveita, não acho que o farmacêutico vai lá só para tirar um medicamento que está em excesso, não. Vai também, mas a intenção vai muito além disso. Então precisa ter essa união para que a gente tenha segurança, tá? Então eu ia lá e encontrava assim, não, tem heparina sobrando demais, o tempo que sobra tanto, vou levar para a farmácia, porque deve estar faltando em todo setor. E aí, inocentemente, chegava lá na farmácia, ia somar tudo, colocar de volta no sistema Sigma. E aí eu vi, tem uma ampola, tinha aquela foto que ela estava vendo, uma ampola que é maior que a outra, o que é isso? Ah, era medicacina. Então, isso aí foi uma coisa muito da minha prática. Aqui também, a gente encontrava dentro de mesmo gaveta várias ampolas muito parecidinhas. E aí, com essa letra pequena, como é que a gente vai identificar que uma é ranitidina e a outra é dipirona? Aqui também outro exemplo, que também na casa brasileira. Então, a gente acaba caindo nessas casquinhas de banana. Por quê? Porque alguém não conseguiu identificar ou tirar essa casquinha de banana do cenário. O risco está ali, está todo mundo vendo, mas às vezes precisa vir alguém de fora com aquela visão, porque às vezes a gente fica tão ali no dia a dia, no dia a dia que não enxerga. Então, por isso que eu falo da integração, é soma, né? Muita gente, eu vivenciei muito isso, de dizer, tu quer olhar mesmo? Já quero dizer, mas se quer olhar, fica ali. E aí te trata assim, aí tu fica ali, dando aquela revisadinha. E na verdade é uma soma, porque na hora que isso aqui vai errado, tá todo mundo mal, né? E aí a gente. Não, pode terminar. Eu só queria fazer um adendo, assim, a essa questão da segurança, porque quando a gente está na ponta, a gente não entende, não percebe. Quando eu estava na ponta, e aí a praça, por exemplo, eu vou trazer um exemplo prático mesmo da nossa vida profissional, dessa questão de embalagens parecidas. Eu estava na ponta e eu ficava danada. Puxa, eu só vi medicamento da Prato, só vi medicamento da Prato. Eu não entendi como era o processo de né? Eu não entendi o processo de sabor. E aí eu falei, cara, aquelas embalagens parecidas, era fenoterol parecido com bromoprida, eram as embalagens parecidas. Eu ficava, mas por que a prefeitura compra isso tudo igual? Não sei. E assim, é importante vocês entenderem que no processo de sabor a gente não consegue escolher a empresa. É a empresa que ganha. E aí, essa empresa que ganha, foi a mesma empresa que ganhou as outras. Se ela tiver as embalagens iguais, a gente não vai conseguir interferir nas embalagens. A gente aqui do nível central, na parte de compras, a gente não consegue interferir na parte das embalagens. Assim, a gente tem o nosso descritivo dentro do TR. Tem que ter as condições mínimas necessárias. Mas assim, se a indústria registrou na Anvisa as embalagens assim, a gente não consegue mudar. Entendeu? Então, quando entra, poxa, a mesma empresa, você mostrou ali, né? A Cefazolinha, assim, mesma empresa ganhou, e as embalagens são parecidas. Por que não comprou diferente? Por que comprou da mesma empresa? E assim, é importante vocês entenderem isso, porque eu tive esse questionamento quando estava na ponta, porque eu não entendi como era feito o processo de licitação aqui. Exatamente. Não, mas quando eu estava lá como técnica, eu falava, por que o setor de compras não compra de fornecedores diferentes? E a gente não pode comprar diferente, porque quem ganhou no processo licitatório foi aquela empresa. Entendeu? E aí, por isso, assim, o cuidado que a gente precisa ter com a vigilância dos medicamentos com embalagens parecidas. Né? Porque, assim, ele vai acontecer em vários momentos da nossa vida. E aí, a gente, nós, como os órgãos públicos, para as compras públicas, nós temos que seguir regras. E essas regras, muitas das vezes, não chegam nesse ponto da embalagem, entendeu? Ser igual. Eu acho que isso deveria ser uma normativa da Anvisa, por exemplo. Né? Não, foi bom a Carla ilustrar com essa questão que a gente não tem esse domínio em relação se as ampolas vão estar parecidas ou não. Mas aí eu vou te dizer, então pronto, já que eu não tenho esse domínio, eu não faço nada. Eu estou lá vendo que está tudo na mesma gaveta, eu não faço nada, continuo assim só porque eu não. É a minha responsabilidade. Tem alguma coisa a se fazer? Tem, Principalmente colocar bem distante do outro. Colocar distante do outro, sinalizar, apresentar o seu grupo de trabalho, dizer, olha, agora veio parecido, então, olha, a própria farmácia, como eu já vi muito, vamos fazer um alerta comunicando que o novo está igual a embalagem do omeprazol. Então a gente tem sempre o que fazer. Não é esperar um incidente acontecer, não.
foi ótimo ela falar isso, porque a gente realmente tem coisas que a gente não tem governabilidade, mas alguma coisa a gente vai poder fazer. Então tem que ter o olhar, tem que ter a vontade, tem que ter a atitude de ação, né? Não tem jeito. Aqui, só para ilustrar, que todo mundo conhece o caso da vaselina, né? Que foi publicado, porque a embalagem parecida não foi nem vindo de fábrica, né? Foi, né? Todo mundo conhece esse caso. Eu vou passar rápido, a gente não tem caso. E aqui os exemplos que eu estava prometendo, né? A nutrição parenteral. Eu mesma era manipuladora de nutrição parenteral e a gente sabe o quanto é importante a gente evitar aquela interação clássica de fosfato e potássio, né? Fosfato e cálcio, eles interagem e fazem precipitado que gera grumos. E, na verdade, esses grumos também podem fazer mais artérias do paciente para as parenteral. Então, a gente tem risco de embolia. Então, é muito importante, quando se manipula a nutrição parenteral, saber a ordem certa que você vai colocar. E aí, chega na hora lá de infligir no paciente, a equipe de parenteral fala, olha, tem que ser uma via exclusiva. E aí, muitas das vezes, está exclusiva, mas eu vou funcionar o paciente só para fazer um medicamento aqui, eu posso colocar a via coloca. E aí faz o quê? Corre o risco de levar fora, né, todo o cuidado que você tem com essa medicação e risco ao paciente. Então, na verdade, tudo que é protocolo, que já está desenhado, que já está estudado, não é para ser abandonado do nada, né? Não é, eu não vou obedecer, porque cara, está tão chato, tem que agilizar o trabalho aqui. Não pode. E isso é um medicamento, tá? É um medicamento considerado medicamento, né? E é um medicamento considerado potencialmente perigoso. Por quê? Porque existem muitos riscos, inclusive de passar o prazo de validade depois de aberto e causar infecções. Então, a nutrição parenteral, a insulina, né, foi usada assim em frasquinhos, né, a própria de antibióticos, os antibióticos, a questão dos horários, da questão de causar resistência, a gente já falou que os anticoagulantes, os analgésicos sedativos, tem uma série, tem uma lista bem grande. E é importante que todo profissional de saúde conheça o que está listado como NPT, que é para realmente para redobrar a atenção. Tá? Então, aqui mais um boletim, eu acho que esse aqui é o mesmo, perdão. Voltando aqui para falar, a interseção dessas metas aqui vai trazer que quando a gente falar a identificação do paciente vai interferir no uso seguro do medicamento? Vai. Porque se você não tiver o paciente devidamente identificado, ele às vezes ele deve até estar identificado se ele tem alergia ou não. Então a gente já tem todo o protocolo da meta 1 que estabelece como a gente deve buscar fazer dentro da nossa unidade. E não adianta copiar da unidade dessa para a unidade daquela, cada um tem que estudar e sentar. Olha, aqui como é que a gente vai desenvolver esse protocolo? Porque é muito individualizado. Por isso que a vigilância sanitária, quando a Anvisa não pede protocolo, que tem que estar tudo igual, dá logo notinha zero na autoavaliação. Tem que estar muito voltado, não é só copiar o que a Anvisa colocou lá. A Anvisa colocou como norte, mas você tem que desenvolver a sua vida, justamente porque as individualidades podem causar para fazer diferença. Então, aqui eu trouxe vários artigos, né, que falam da contribuição de quedas para a hospitalização e que os benzodiazepínicos, os diuréticos, existem vários medicamentos que comprometem a questão da mobilidade, da interação do paciente com o seu meio. Né? E o paciente está internado, ele está acostumado a estar na sua cama, naquela cama do hospital é um pouco maior, né? Um exemplo. E aí o acompanhante tem pode esquecer de colocar grade, aí o paciente acha que pode, ou está deitado muito tempo, e aí vai ter aquela hipotensão ortostática, mas ele acha que pode levantar sozinho. Então, são situações que vão entrar em risco de queda. E o uso dos medicamentos tem que ser muito bem visto nesse cenário. Desde a conciliação com o alimento no hospital, para saber o que ele já faz no medicamento, até durante a internação e a aula. Então, só para dizer que essas metas se conversam. Né? Falar de higienização das mãos para uso seguro de medicamentos é imprescindível, né? Se precisa assegurar daquela asepsia tanto das mãos quanto do material que você vai utilizar, da quebra. Aí a contribuição dos medicamentos para a prevenção e redução de lesão por pressão também é importante. Ou seja, essas metas se conversam, né? A cirurgia segura, né? Nem se fala, né? Os anestésicos, né? O material utilizado, os próprios hipnóticos das cirurgias. Aqui mais um outro trabalho que fala de benzodiazepínicos com diuréticos.
E aí a estratégia para redução de erros, né? Aí, Sônia, poxa, que cenário é esse? Tudo dá problema, tudo pode dar problema, os análises têm que ser muito voltados, a gente tem que estar, eu estou até com medo de trabalhar. Claro que não é assim. A gente tem estratégias, além daquelas que a gente já cria normalmente pelo nosso olhar, e não pelo olhar individualizado, mas pelo conjunto, é importante trabalhar aqui, a gente já tem algumas coisas que já estão aí trazidas. Esse quadro aqui que está lá atrás, no Bidões, é um ofício audiovisual que a gente falou aqui das embalagens semelhantes, da dificuldade que a gente tem no sistema público. E aí vocês falam assim, poxa, mas ninguém nunca tentou fazer com que a empresa modificasse o seu cenário, fizesse uma embalagem bem diferente da outra. Se for deixar pela empresa, é muito mais fácil ela comprar um tanto assim de papel que vai fazer os blocos igualzinho, e só ir mudando o nome, que é muito mais barato para ela, entendeu? Da empresa. Então isso precisa de uma força de órgãos públicos para mudar isso. Ah, Sônia, mas isso não existe? Existe. Já existe uma consulta pública de uma portaria 71 que falava das modulares em imagem e que está lá na Anvisa, e está meio parado. Mas a gente tem recentemente um grupo que se reúne, inclusive eu faço parte aqui da Sobrasco, e a gente se reúne toda segunda-feira, às 6 da tarde, para discutir questões de medicamentos, problemas que a gente pode entender. E nós já fizemos, né, inclusive liderado pelo ISMP, pelo professor Mário Costa Rosa, nós já fizemos em conjunto um ofício Anvisa para como se fosse assim, desarquivar essa consulta pública que não saiu. Porque é importante que as embalagens estejam bem diferenciadas. E aí, só para ilustrar, eu não sei se alguém que participou do congresso da Sobrasco, que acabou sábado, no Dia Mundial da Segurança Paciente. E aí teve um simpósio satélite de uma empresa, simpósio satélite, vou falar o nome da empresa. E eu achei interessante que eles, com a maior preocupação, nós temos a preocupação com a embalagem, o produto de diferenciar, então eles mostraram como era a embalagem inicial, no X, depois como que eles conseguiram avançar, que mudava quando era 2 miligramas, quando era produto de 1, e como eles estão hoje com a embalagem que mudou o fundo para diferenciar, mas assim, com muito orgulho, porque eles, dentro do que eles têm, eles buscaram essa modificação. Mas para a gente que está aqui do outro lado e olhando, não tem tanta diferença assim, que vá dar realmente a segurança. Né? Então, é uma coisa assim, muito trabalhosa, mas a gente precisa com que também os órgãos governamentais estejam traçando isso como uma coisa reta para todas as indústrias se mobilizarem e melhorar esse cenário. Né? As principais passos para garantir a segurança dos medicamentos. Né? Aí, no desafio global, né, que eu falei lá atrás, do Conselho de Saúde Global, que a gente está falando aqui ainda, a própria cenário mundial trouxe a Organização Mundial da Saúde, trazendo 3 elementos principais. Quando a gente pensa em seguro de medicamento, quais são as nossas ações prioritárias? Alguém já falou aqui hoje, olha, polifarmácia. Que é isso? É o uso de 5 ou mais medicamentos com o mesmo indivíduo. Então, aquele indivíduo está sujeito a uma possibilidade de coisas ali que pode ser desde uma interação com um evento adverso, uma reação adversa inesperada. Enfim, a transição do cuidado. O que é isso, Sônia? Qualquer momento em que o paciente saia de um cuidado e passe para outro cuidado, ou seja, troca de plantão, auto-hospitalar, internação, troca de setor, toda vez que tiver uma transição, isso tem um risco muito grande, porque todas as informações têm que ser passadas. E quantas vezes a gente não viu assim, esqueci de passar que ele tinha uma alergia, esqueci de passar de uma condição especial. Eu mesma, durante a pandemia, quando a gente ficou, estava dentro de uma unidade hospitalar, e eu fiquei dentro do NEAF, aquele núcleo que atendia os familiares, e aí no NEAF a gente via às vezes que vinha paciente desesperado, olha, ele entrou por emergência e eu não tive acesso ao médico, eu estou preocupada de informar que ele usa medicamentos X, Y, Z, que ele tem alergia a isso, aquilo e tal. E aí a gente, enquanto NEAF, tinha que fazer essa intermediação, é uma coisa muito importante, né? Então, isso aqui é o quadrinho lá que está na minha escala mundial. Educação de pacientes e familiares, também na transição do cuidado, esclarecer sobre os possíveis efeitos colaterais, a prevenção de interação com outros medicamentos e alimentos, né, quando vai para casa, tem que orientar, né? E aí, é o farmacêutico, é o médico, é o enfermeiro, é o nutricionista, todos, responsabilidade de todos. Quem tiver com o paciente, quem tiver com o prontuário, quem tiver conduzindo em casa, tudo importante, né? Isso é importante. Qual é a ação da Secretaria de Saúde em termos de ferramenta de prontuário eletrônico para ter barreiras para erro de medicação? Olha, eu acredito que o prontuário eletrônico, talvez a Carla possa até falar melhor, ele entrou
não tem tanto tempo assim. E na época, quando ele entrou, eu também tive essa preocupação e tentei trabalhar junto para isso. E existe o caminho de fazer esse software, de fazer essas sinalizações, porque é necessário. Só que tem uma equipe conduzindo, né, e implantando. E é junto com essa equipe que está conduzindo e implantando que a gente tem que tentar inserir. Porque é importantíssimo até para fazer o descaso. Existe No momento, não. Infelizmente, não. A gente, na verdade, essa questão dos sistemas de informação é um calo muito grande assim, da Secretaria como um todo. Né? Porque tem tudo lento, a gente quer para amanhã. E essa questão do prontuário, por exemplo, para hospitalar, tanto para hospitalar como para atenção básica, por exemplo, para atenção básica, os AVSUS e passou para agora para o prontuário pago. As unidades hospitalares não tinham ainda, começaram a entrar com um Uber, depois entraram com outro prontuário, assim. Em nenhum momento nós, da assistência farmacêutica, fomos consultados, participamos deste processo. O que a gente sabe foram, assim, as informações que nós fomos buscar, mas em nenhum momento nos foi solicitado que nós dessemos, por exemplo, uma assessoria técnica, né, um orientativo. Olha, seria importante que eu colocasse isso e isso no prontuário com relação aos medicamentos, ou da evolução do paciente, como lançar, né, não só as baixas, a prescrição, a gente, infelizmente, assim, a gente, quando vai saber, a gente já... Hoje, nesse exato momento, ele tem ênfase na segurança do paciente. Então, a gente pode trazer isso. Sim, a gente pode trazer. A gente entrou também. A gente que entrou no grupo, a gente pode trazer, exatamente. Esse questionamento já tinha até chegado para mim de alguma forma anterior e eu não tive a governabilidade. Porque tem isso, né? A gente tem que... como RH, essa parte de informática, a gente tem governabilidade, mas a gente pode trazer, né, para o grupo para discutir, para fazer com que eles façam. Para ser sincero, meu sonho de consumo, quando eu começar a gerar o prontuário eletrônico, a primeira coisa que eu pensei, gente, eu cheguei a falar com uma pessoa, mas que esse RTP já tem que estar lá, isso aí nos outros casos que estão mais adiantados, já está destacado, facilita demais. E para a atenção básica também, porque a gente tem medicamentos na atenção básica que são potencialmente perigosos. Eu já presenciei exatamente utilizando, por exemplo, cloreto do sódio no lugar da ampola de água e o paciente quase vira óbito. Né? Então, assim, é bem complexo. Em todos os níveis tem que ter essa sinalização dos medicamentos potencialmente perigosos. Talvez agora que a gente está mais... que a gente conseguiu um assento dentro do GT, a gente possa trazer essas questões. Né? Fica a sugestão. Não, já e vamos trazer. Muito prazer. É uma inquietação, assim, particularmente minha, já mais lá de atrás. E é de graça. Tem muita ferramenta de graça. Importantíssimo. Salva vidas já, tá? Eu acho isso. Sim. Obrigada. Bom, aqui trazendo também mais como estratégias, que a gente ainda tem muito. Isso aqui foi o trabalho de uma residente. Não, isso aqui não foi de residência, não, desculpa, essa fonte de trabalho. Esse aqui foi o trabalho de uma residente que eu orientei também, que ela fez um compilado de várias fontes, né, de vários trabalhos que falavam sobre as estratégias que a gente poderia ter para reduzir riscos. E aí a que mais apareceu nos trabalhos que ela levantou era a microchecagem. A seguida da elaboração de protocolos de prescrição eletrônica com alertas, com sistema de alertas, remoção de estoques da enfermaria. Então, o que acontece? Não basta também uma coisa só. A gente pode combinar vários trabalhos e várias ações para a gente poder minimizar o risco. A participação do paciente ao longo do processo de cuidado, que vai desde a admissão, internação e alta, eu já falei aqui, né? Então, eu trouxe aqui um boletim do SFP que fala só disso, que a gente precisa envolver o paciente familiar. Também trouxe aqui esses 5 momentos para medicação segura, que já tem na página da Anvisa, que a gente tem que orientar, né? Quando eu estou, você mesmo que é o paciente também, quando eu estou iniciando um medicamento, eu preciso mesmo daquele medicamento, porque tem gente que abre, o vizinho está tomando, eu vou tomar também, né? A gente sabe que a gente tem uma cultura assim, mas a gente precisa seguir esses 5 momentos. Quando inicia, quando a gente está fazendo isso, sem se questionar, se vai introduzir um outro medicamento, eu preciso mesmo desse medicamento, você tem que ter uma interlocução com você mesmo, com o seu profissional prescritor, para você ter uma garantia de uma farmacoterapêutica segura.
revisar quando você introduz, quando você precisa interromper. Tem alguns medicamentos que você não pode interromper de repente, pronto, você está com aquela prescrição, mas não pode ficar com a dúvida. Então, isso serve para a gente como paciente, serve para a gente orientar os novos pacientes, que eles tenham também sempre esses questionamentos. E aí, foi bom trazer para a verdade falar da literacia em saúde. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Eu também não, eu aprendi agora, depois que eu estava na Sobrasco, que a gente tem um grupo de experiência do paciente, que é bem interessante, que eles trazem muito isso. E foi muito discutido, foi uma trilha do Congresso falando sobre o envolvimento do paciente nas questões. E alguém já falou disso aqui hoje, sem perceber. Essa é uma questão de tecnologia, mas tem um estudo à volta. A literacia é a seguinte: é importante que o paciente esteja envolvido, que ele conheça o processo. Então, eu preciso compreender que medicamento eu vou tomar, para que ele serve, quando que eu vou poder parar ou não. Eu preciso ter um mínimo de conhecimento sobre o meu tratamento. Pode até não ser medicamentoso, pode ser um exame, né? Quando você tem um diagnóstico X, você precisa ser esclarecido daquele tratamento. Só que muitas das vezes, né, um exemplo, né, eu tive uma amiga até falou assim: olha, eu sou advogada, eu não sou analfabeta, eu sou uma pessoa muito esclarecida, mas em termos de minha saúde eu não sei de nada, eu sou muito passiva porque eu não compreendo nada. Isso é o que a gente traduz de literacia. Ela tem uma literacia baixa, tá? Não quer dizer que ela não tem escolaridade nem esclarecimento, mas isso é muito comum no nosso dia a dia. Então, a única coisa que a gente pensa em fazer segurança do paciente, principalmente com os medicamentos, a gente encontra aquela barreira da literacia baixa. E aí a gente precisa trabalhar isso dentro do nosso cenário mundial também, para que todos tenham acesso à informação, ou todos possam se envolver adequadamente no seu tratamento, porque isso vai trazer mais segurança, sim. Apesar de que também existem aquelas barreiras dos próprios pacientes que preferem ser passivos. Eu não quero saber de nada, se eu me prescrevo, eu faço e acabou, não estou nem aí. E isso é um risco também que a gente precisa trabalhar. Lá nos boletins do ISMP, que eu acho que é uma base de trabalho muito legal, muito interessante, tem um site, gente, tem a Anvisa, tem Procmares, tem a SMP. Quando a gente vai falar de medicação segura, a gente não precisa inventar roda, é só estudar um pouquinho, conhecer e se interessar, que a gente vai conseguir fazer coisas legais. Então lá ele traz, por exemplo, esses exemplos aqui, ó. Existe um boletim só para falar sobre o risco que a gente tem com abreviaturas, com siglas, com símbolos, e os riscos são muitos. Olha esses exemplos, tá? Quando a pessoa escreve 1,0, se esse vírgula ali não ficou certinho, a pessoa pode usar como sendo um 10, né? E aí já viu, dá 10 vezes mais a prescrição, a dosagem do medicamento do paciente, não tomar, mesmo que você não entendeu. E aí o pessoal fala também, evita a prescrição com folhas pautadas, porque muitas das vezes o pontinho vai ficar em cima da pauta. E aí piorou mais ainda. Então a recomendação é: não usa vírgula, não usa ponto, tem que usar vírgula, tem que ter claro. E dentro do possível, olha, você reduz o zero, tenta trocar o tipo de miligramas, né? Você pode dizer que em vez de 1,0, né, que acontece, se você puder não colocar o ponto e orientar o próprio prescritor, ele ter cuidado na hora de colocar a apresentação ali, fica mais fácil. A omissão do zero também, que é no mesmo ponto. Por exemplo, em vez de ponto 5, ele não botou o zero, e aí ficou pior ainda, né? Aí você vai tomar 5 gramas em vez de 0,5. E a gente viu um caso recente aqui dos 20 comprimidos, que foi. Porque aí você fala, caramba, isso na prática não, as pessoas têm que dar depressão, não, gente, acontece com as crianças esperam. Então, todo mundo tem que estar envolvido, assim, como a própria familiar do paciente se incomodou e perguntou, mas não foi valorizado, né? Porque a gente fala do envolvimento do paciente no familiar. Isso é importantíssimo. A gente precisa também compreender que é todo mundo, não é só o profissional de saúde. O paciente também tem participação e pode ajudar e contribuir. Tem responsabilidade também. O intravenoso, a confusão com o IM com o intranasal, por isso que a gente prefere usar o endovenoso, porque se abreviar fica com EV, em vez de IV, porque esse IV faz mais confusão. Micrograma, né, pode confundir com miligrama, então escreve por extenso, porque isso aqui dá confusão também. Existem vários exemplos, tá? Eu não vou trazer aqui tudo, é uma lista enorme.
Se vocês acessarem, vocês vão ver e vocês vão compreender o que é. Uma outra recomendação é a etiqueta de alerta para medicamento de confeição medicamentoso e etiquetas de diferenciação, né? Porque a grafia é parecida, o nome é parecido, olha só, o fentanilo e fentanilo, as pessoas podem confundir. Então, tem muitas farmácias que já conseguem destacar um radical diferente para chamar atenção. É uma forma de reduzir o risco. E aí, mais interessante que a pessoa fala assim, então eu vou botar uma etiqueta de risco amarela, uma vermelha, e aí começa o festival de cores. Todo mundo fala, não, NPP eu tenho que botar vermelho, mas isso não está padronizado. E aí alguém vai botar vermelho aqui numa inscrição e vai botar o vermelho de outra coisa, de outro medicamento na outra, e o profissional que trabalha nas duas vai ficar prontinho, além do que ainda existe diferença, pode confundir as cores da classificação de risco da porta de entrada, com a classificação de cores do carrinho de anestesia, que também já tem uma classificação muito bem determinada. Então não é para sinalizar com cores, tá? É para sinalizar com alerta. Essas cores podem confundir. Aqui o exemplo que eu fiquei devendo a vocês, tá? Deixa eu passar tudo uma vez. Alguns casos práticos, tá? Da minha prática até, eu vou te dizer, porque eu acho que é bem interessante eu ter essa oportunidade de trabalhar bastante na ponta, de uma coisa maravilhosa agora, para a gente poder também criar o que for necessário, né? Segundo até para a gente é importante. Aqui, por exemplo, a gente vai fazer visita clínica e a gente vê que as embalagens são muito semelhantes, né? Já é um risco. Agora, pensa que no omeprazol, quando a gente vai fazer uma visita numa clínica, a gente chega lá e vê excesso de diluente de omeprazol. Dá até um frio na barriga, né? Por que o omeprazol foi diminuído, gente? Se o omeprazol está sobrando diluente, né? E aí a gente volta para a farmácia com aquela inquietação e preocupação, por isso que eu digo, de observar o cenário. E aí a gente fala, não, agora a gente vai botar uma colaboradora só para colocar saquinho plástico e juntinho e fechado durante a dia, assim que a gente vai dispensar. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas para a pessoa violar aqui, pegar outro diluente para jogar no omeprazol, aí já tem que ser muita vontade de errar. Já não é, né? Não é assim porque o ambiente permitiu. Aí já é, né? Ele é demais. Aqui também uma residência civil, já estava como representante da unidade, e ela falou, Sônia, eu estou indo lá em todas as enfermarias que eu estou indo, as insulinas estão muito misturadas. Porque a gente fazia visita de quando em quando, mas quando a gente tinha um problema, né? Tipo, foi a pandemia, ou alguns problemas que a gente podia ter, e o núcleo sempre foi uma pessoa que fazia tudo e mais tentar ser núcleo, difícil isso. Agora, graças a Deus, a realidade está mudando, graças a Deus, estou muito feliz. Aí a gente chegava lá, pegar regular, tudo junto, vários frascos abertos. E os frascos são parecidos. E os frascos são parecidos. E aí a gente já não viu que o MPP tem risco, Wilson? Risco, né, gente? Muito. E são ações fáceis. E aí a gente vai na coordenação de enfermagem, que já está lá se espalhando muita coisa, não está nem aí com medicamento. Um exemplo, tá? Mas aí, nesse caso específico que eu fiz, vem na mãozinha da residente, falou, vamos eu e você, a gente consegue. Vamos rodar todos os andares do hospital, fim da administração, pedimos para comprar os potinhos na papelaria do lado mesmo, ela liberou, e aí eu e a residente, a gente conseguiu fazer isso aqui, fomos de andar em andar, instalando, colocando, todo mundo até agradeceu. Mas foi uma atitude individualizada. Isso funciona? Funciona, mas é uma coisa de formiguinha que vai funcionar aqui. Mas a gente tem tanta coisa, o que a gente tem que fazer mesmo. Não se ajuda, a gente vai devagarzinho. A gente vai devagarzinho, mas o que eu acho que é mais interessante mesmo é isso que, sabe, a gente conseguir fazer com que todo mundo comece a pensar em segurança do paciente ao mesmo tempo. Porque não adianta uma andorinha só querer fazer no verão, que vai ser muito mais difícil. Para a gente avançar mais rapidamente, a gente precisa ter todo mundo falando a mesma linguagem, né? Então, assim, a gente conseguiu colocar esse trabalho até no congresso da SNP. E aí, eu acho que eu já vou finalizar quanto tempo eu tenho, gente. Já estou falando na forma, mas ainda tem algumas coisas para passar, eu vou tentar correr, tá? Aqui para falar, já passou, né? Mas é pode. Mas acho que não, 10 minutos. Não, mas está tudo atrasado. Ó. Eu estou vendo que ninguém acabou ali também. Gente, vai acabar. Então, aqui se faz necessário implantar barreiras, reconhecer o risco, trabalhar em conjunto, né, fazer a interdisciplinaridade, fazer valer a pena e implantar barreiras. Porque no caso do medicamento, né, isso aqui serve para tudo, mas no caso do medicamento a gente tem a prescrição como uma barreira, a dispensação, a administração, monitoramento. E aí a gente diz, né, esse modelo de queijo isso foi trazido pelo James Rees, um psicólogo britânico, que criou não para a saúde, mas ele está sendo muito emblemático para a gente trazer essa questão da segurança do paciente, ele está sendo muito utilizado na saúde também. Porque quando a gente tem um risco,
e esse risco gera um evento adverso, um dano, né? Vamos dizer que uma cirurgia, não, um medicamento que foi dado errado mesmo para o paciente. Quando isso aqui dá errado, a gente sempre olha para trás, se for fazer aquela análise da gestão do risco, a gente vai ver que, poderia ter sido evitado nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Sempre tem muito, alguém já falou isso aqui? Sempre tem muitas coisas que poderiam ter sido evitadas, mas que passou como? Passou pela barreirinha, pelo furinho. Então, a gente precisa ter barreiras, sim, bem estruturadas e bem pensadas, e as pessoas precisam seguir, como eu dei um exemplo agora, se existe um protocolo, é para seguir, não é para ser abandonado, no máximo pode ser discutido entre os pais, mas não é para ser abandonado porque não caminha todo. Ele consiste em uma barreira importante. Tá? A elegibilidade, a dispensação adequada, a administração com os nomes certos e vários outros exemplos de barreiras que a gente tem. E o monitoramento também, né? Então, tudo isso faz parte de você atuar como segurança do paciente. E aí também a gente tem como principais recomendações que os profissionais de saúde conheçam os riscos de TNP, né? Conheçam o que você tem na sua inscrição. Todo hospital tem uma gama de medicamentos que são padronizados. Dentro daquele padronizado, aqueles compatibilizados, qual é os meus MPPs? Eu preciso saber disso com segurança na hora de montar uma prescrição. Né? Hospitais, implantar práticas para minimizar a ocorrência de eles, adotar protocolos específicos para prevenção, também ser muito bem estudado dentro da unidade, tá? E a parte de notificar e fazer análise crítica sobre as causas. Né? Aquela velha história, não vamos pegar o erro, né? Aquela que foi falado lá dentro, é muito importante. Não é para ter a cultura da culpabilidade. Segurança do paciente é exatamente o contrário, é não buscar culpados. Você tem que compreender por que aquilo aconteceu. Que aí sim, lá na frente, você vai evitar que aquilo aconteça. Agora, muitas das vezes o profissional, poxa, eu me realizo, mas aí eu vou perder meu emprego, eu vou ficar mal visto, mas aqui, poxa, ninguém viu, então deixa eu botar isso aqui escondidinho, porque ninguém viu, tudo bem, vou para casa, está tudo certo. E aí, muitas das vezes, aquele incidente, aquela casquinha de banana, vai fazer com que no dia seguinte o colega se envolva da mesma forma e o segundo vai acabar nunca. Então, a segurança do paciente é você não buscar culpabilidade. Então, uma vez aconteceu muito interessante que eu estava lá dentro do hospital, e aí a gente viu uma coisa errada, era até um centro cirúrgico, e o núcleo, né, já tinha seguido como notificação. E aí a gente foi conversar com a direção, olha, está acontecendo isso. Quem é? Me dá, que eu vou culpar, que eu vou não sei o que, que eu me deslogo, não sei o que. Calma, não é assim. Se a gente for atuar assim, a gente nunca vai conseguir consertar tudo que está lá. Né? E muitas das vezes o próprio chefe de serviço falava assim, não, eu já vou resolver punir, fazer acontecer. E muitas das vezes aquela situação não era gerada simplesmente por vontade do profissional, ele sentiu alguma coisa que estava agregada no próprio ambiente. Tá? Então, assim, a portaria 137 aqui, puxando brasa para a mensagem da questão dos equipamentos, né, dos dispositivos médicos, tem uma parte lá do próprio protocolo, da portaria que traz o protocolo de seguro de medicamentos, ele fala que prática e seguro de administração de medicamentos, também, além de tudo que tem lá escrito, muita coisa, né, parte do que a gente falou aqui, inclusive, também fala em avaliar a compatibilidade do medicamento com os produtos para a saúde utilizados para sua administração, ou seja, seringas, catéteres, sondas, equipes e vários outros. Então, a gente tem que olhar para tudo, né? Porque muitas das vezes você pode comprometer a sua administração medicamentosa, o seu resultado terapêutico, por conta de algum desses produtos que não estava adequado. Então, também precisa ser monitorado as queixas técnicas. Eu dou um exemplo da equipe, porque eu tenho estudado um pouco ele. Mas muitas vezes você chega, você que trabalha direto com a equipe, você chega no seu trabalho, você puxa uma equipe para fazer. Aí a equipe começa, o colete não funciona, tem vazamento. Qual é a primeira coisa? Bota essa equipe de um lado e puxa o outro. Ah, o outro funcionou ótimo, então vamos trabalhar. Esquece daquilo lá não funcionando. E aí, na verdade, se você for utilizar esse aqui em um outro procedimento de uso de antibiótico, por exemplo, você vai estar perdendo tempo de uso, você vai estar perdendo tempo do profissional, você vai estar causando algum dano de alguma forma. Então, o produto não conforme, ele precisa ser notificado por uma queixa técnica. A gente precisa ter gestão de risco funcionando para isso, a tecnovigilância, assim como a farmacovigilância. Eu já vou acabar tudo. Aí aqui também é interessante trazer, que eu gostei muito, isso aqui foi publicado recentemente, é um plano de ação global para a segurança do paciente, que
trabalhando de 2021 para 2030, foi traduzido agora para a gente, e ele está disponibilizado nas principais páginas aí, das principais instituições. Mas ele não vai nem avançar. E aí, só que eu já vou avançando, porque esse plano global, ele traz uma matriz de trabalho, que é a matriz 7x5, que ele dá vários eixos importantes, né? E aí o medicamento está lá no eixo 3, e ele coloca assim, os vários segmentos de onde você tem que fazer a programação para cada eixo. E aí tem o eixo 3,4, se não me engano, que é estratégias para redução de erros com medicamentos, com produtos, né? Além, deixa eu ver se eu me lembro que tem mais além disso, depois a gente só passa rápido. O Plano de Ação Global para a Segurança do Paciente, tem o eixo, então a gente fica muito feliz de saber que já está tendo uma visão muito global, como um plano de segurança global, para que essas coisas funcionem. Ele é demais, gente. Essa mulher é tão bacana. Ele é boca crua, maravilhosa. Então, aqui, ó, como falei dos objetivos, porque, como é que é o objetivo estratégico 3 desse plano global? É global, gente, do mundo inteiro, não é só pra gente aqui, não. Olha só, todo mundo, se todo mundo tiver em consonância com isso fica muito mais fácil, até para os planos de estudos, né? Garantir a segurança de todos os processos clínicos. E aqui no 3.4 a gente tem a segurança dos dispositivos médicos, medicamentos, sangue e vacinas. E aí, para finalizar, a relação rapidamente da farmacovigilância, que eu acho que é uma coisa que todo mundo já conhece, e a gente precisa cada vez mais fortalecer e trabalhar não só a farmacovigilância, como a tecnovigilância, hemovigilância, nutrivigilância, né? Existem muitos segmentos para a gente atuar. Mas aí, só para lembrar que tudo começou lá em 1961, que a gente tinha aquele problema da talidomida, né? Que as gestantes usavam dor de cabeça, as crianças nasciam com problema. Então, esses foram um dos primeiros alertas, e a Organização Mundial de Saúde já vinha com essa preocupação de monitorar o uso dos medicamentos, monitorar os eventos adversos, né, as reações adversas também. E aí, em 78, foi criado o Centro de Monitoramento Judicial. E por que eu estou falando isso? Porque desde 2001 o país já é membro pleno desse programa. Então, mais recentemente, a gente tinha aqui o que como farmacovigilância, o sistema Notivisa da Anvisa. Eu tive problema de queixa técnica de evento adverso, eu falava no Notivisa no estudo. Então, a partir desde uns 2 anos para cá, o Notivisa continua, mas o Notivisa fica mais para as queixas técnicas para produtos. E agora a gente tem o Vigimed. Tá? E aí a gente fala assim, por que eu devo notificar? Então o Vigimed está aí, por quê? Porque o Vigimed, diferente do Notivisa, ele não vai ficar no âmbito nacional. Ele está ligado diretamente ao Centro de Monitoramento Judicial. Então a ideia é que globalmente a gente tem essas respostas das coisas que não funcionam mais efetivas, né, para a gente. E aí por que isso é importante? Porque, por exemplo, todo mundo lembra do Vioxx, quem é mais velhinho aqui, só eu. A gente lembra que o Vioxx era largamente utilizado. Só que o próprio laboratório estava fazendo um estudo e ele identificou ele identificou que existia, fazendo estudo para outra coisa, e ele identificou nas respostas dele um grande risco de ataque cardíaco e de acidente vascular. Então, com isso, o próprio órgão regulamentador achou por bem retirar do mercado, o produto foi retirado do mercado. E isso é uma coisa positiva ou negativa? Claro que é positiva, né? Se a gente sabe notadamente que um produto, um medicamento, ele pode vir a causar um dano, e isso não vai compensar o benefício que ele tem, a gente precisa atuar para isso. Então, por que notificar? Porque a gente precisa contribuir com esse sistema de farmacovigilância, tá? Então, a gente precisa reconhecer a importância da vigilância pós-comercialização. E isso existe por quê? Porque os estudos, eles não, né, a gente tem muito agora na vacina, eles avançam fase clínica, mas não chega naquela fase de, na verdade, acaba sendo um grande estudo, uma segunda parte do grande estudo, quando ele está na prática comercializada. E a gente precisa acompanhar e notificar. Porque tudo isso vai ser estudado. E agora, aqui no nosso país, a gente pode notificar que vai para o Uppsala também fazer tudo consolidado. Então é isso, evento adverso. Se a gente tem um evento adverso, principalmente, a gente precisa investigar os fatores relacionados, precisa fazer a notificação. E esse evento ele pode estar relacionado tanto ao próprio medicamento da vacina, né, pode ser o problema de lote, a
vez eu estava no hospital também, aí chegou um pessoal da endoscopia com diazepam na mão, dizendo assim, olha, esse diazepam aqui está causando dermografismo, todo paciente que faz endoscopia. E a gente observou o seguinte, vamos investigar. Porque, e a pessoa já chegou lá dizendo assim, vocês têm que notificar, porque esse diazepam está trazendo dermografismo, tá? Vocês têm que notificar. E aí a gente pega, vamos notificar porque tem. A Sônia falou que tem que notificar tudo. Vou lá notificar. É assim? Não é assim. Para notificar, a gente tem que primeiro fazer uma investigação, se respaldar, conhecer o que realmente está acontecendo. E foi o que a gente fez na ocasião. Paramos com ele e fomos identificar o lote. A gente viu que aquele lote estava espalhado, assim, uns 300 metros do hospital. E que ninguém tinha tido problema, só a endoscopia. Aí tem. Então vamos ao setor de endoscopia para ver o que está acontecendo. E aí a gente identificou o seguinte, em algum momento de troca de chefia profissional, eles mudaram de ambiente, eles diminuíram. Porque a pessoa ainda fala assim, mas isso nunca aconteceu com o diazepam, está acontecendo agora. Mas eles lá, por algum motivo, passaram a usar um ambiente diferente. Passaram a usar o diazepam, nossa, assim, não lembro se é bom. E aí a gente viu que era totalmente isolado. E aí não tem que notificar a gente. Não é para notificar. Mas a gente precisa investigar, porque numa dessas de investigar, a gente realmente consegue compreender que precisa contribuir para o sistema, tá? Então, também tem a questão do paciente, às vezes é um paciente que não adere ao tratamento, não está informado se cirurgia, pode ter algum problema, né? Tem algum uso de drogas que interfere no uso do medicamento, aí você vai dizer assim, não está funcionando o medicamento com ele. Mas claro, tem um outro componente que interfere, então precisa ser investigado antes de notificar. A administração também pode ser um problema, como eu já falei aqui, que a via de administração, estava na via de administração correta, estava usando o material correto. Se era problema da seringa, podia ser até uma alteração pelas seringas, né? Naquele caso, por exemplo, a endoscopia era o próprio produto, mas poderia ter, quer dizer, não era o próprio produto, estava atribuído ao produto, mas poderia ser algum problema atribuído à própria seringa. Então, tem se investigado uma investigação prévia, né? Interna, primeiro, para poder depois notificar. Então, para finalizar, o que notificar, Sônia? Não vamos notificar tudo. Vamos notificar o que a gente compreende que seja alguma coisa que realmente precisa ser notificado para as esferas acima. Agora, isso aqui é um quadro de notificação interna. Eu acho que agora falei, eu vou ter que eu mesmo notificar a mas eu estou acabando, tá? Esse aqui acho que é o último, só para falar. Então, aqui já é para pensando na nossa notificação interna em termos de hospital, para quem está na unidade hospitalar. Na atenção básica também faz a notificação. Faz a notificação. A gente tem formulário de notificação. Então beleza, isso. Por quê? É que eu estou me integrando agora de algumas coisas. Então, aqui, por exemplo, como eu falei, né, a gente tem que... Vou dar um exemplo aqui da bolsa de sangue, tá? Como eu falei para ela, eu sou Sônia, né, cara? Então, aí veio lá da hemoterapia bolsa de sangue para fazer na minha. Aí a enfermeira foi lá e falou, tem a bolsa de sangue para fazer, mas eu não vou fazer agora, não estou ocupada, deixa ela aqui, e daqui a pouco eu vou fazer. Aí ela foi chamada, aconteceu não sei o que, a bolsa de sangue estava, ficou o plantão. E quando ficou o plantão, a outra enfermeira chegou e falou assim, era para ter infundido, não infundi a bolsa de sangue, porque não voltou para dentro do gerador. Internamente, isso aqui é para notificar ou não? Para jogar uma bolsa que tem o sangue fora sem notificar. É para notificar. Aí é que eu dou esse exemplo. Não causou, houve um potencial significativo de dano, mas o incidente não ocorreu. Ficou longe do paciente. Ficou longe, nada a ver. Mas, se houve alguma coisa que fez essa bolsa de sangue estar esquecida, alguma coisa que precisa ser fortalecida dentro daquele sistema. No mínimo que interrompeu a pegar, no mínimo alguma coisa. Ela precisa ser notificada, precisa ser trabalhada, estudada, melhorada assim. Então a gente tem essa gradação aqui, por exemplo, minha missa. Se ela, por exemplo, pegou uma bolsa de sangue, instalou em mim, e aí quando ela ia colocar a bolsa de sangue para rodar, ela viu que, não, o nome aqui é Carla, não é Sônia. E aí ela desinstalou e não usou. Isso aqui é o near miss, o incidente que não atingiu o paciente, mas estava muito próximo. Pode ser muito próximo. Aí você vai cantar assim, muito próximo. E aí, se ela abriu, infundiu e fez a bolsa de sangue, mas aí, por sorte, o meu sangue era compatível com o dela, e eu não tive reação,
Então a gente teve um incidente sem dano, porque não era uma transição. E aí, se por acaso, gente, bate aqui, mas se por acaso era um sangue totalmente compatível, né? Que a gente já teve o caso do paciente que você teve há 2 dias, até está tendo óbito, isso, em algum tempo atrás, numa unidade aí. Eu não era que eu trabalhava, não, mas eu ia matar. Isso aconteceu, aí foi incidente com dano. Aí agora, só para fechar, a gente vai chamar esse incidente com dano de que nome? O que foi que aconteceu aqui nesse finalzinho? Evento adverso. Ai, que uma boa! Adorei isso. Evento adverso, beleza. Então é isso, gente, basicamente. E vamos seguir pela segurança do paciente, pela farmacoterapia eficaz, né, e segura, o seguro de medicamentos, a gente esteja sempre juntos, misturados, trabalhando, estudando, buscando, interagindo, porque ninguém é melhor que todos nós juntos, tá? Aqui eu trouxe só para ilustrar a nossa semana do dia 17, que a gente teve Palácio Guanabara iluminado, e acho que ainda está, porque ele ia ficar até dia 23. O Cristo Redentor também foi iluminado no dia 17, essa é uma foto que era no dia 17. E ontem chegou para mim o Morisco da Fiocruz, que é lindo, aquele castelo, ele já é de Laranjadinho, mas ele tem uma iluminação, como ano passado também já tinha essa iluminação. Tudo isso em prol do dia 17, porque é uma campanha da Organização Mundial de Saúde para trazer a conscientização mundial, né? Então eles pedem para a gente, eles têm uma carta que ele coloca para todas as entidades de saúde de todos os países, para poder fazer essa divulgação, para falar de segurança do paciente, para chamar para ação. E cada ano eles trazem um tema. O primeiro foi geral, o segundo foi dentro da pandemia, eles pediram para falar sobre trabalhadores seguros. Trabalhadores de saúde seguro, porque a gente estava muito com aquele problema de EPIs e tal. O ano passado foi sobre o parto seguro, né, segurança na mãe, da gestante do bebê. E esse ano foi medicação sem danos. E aí a gente totalmente a nossa área aqui, a gente ficou muito feliz, não vamos falar, vamos divulgar, vamos ver camiseta. É isso. Aí algumas referências para quem precisar. E eu e a parceria. Perguntas, dúvidas, se vocês quiserem, né? Mas antes de mais nada, eu queria assim, agradecer a presença de vocês. Assim, eu espero que tenha trazido, né? Eu acho que esse fórum seja o pontapé inicial para que a gente consiga trazer ações mais efetivas, né? Com relação à segurança do paciente e o papel de vocês, o nosso papel, né, como profissionais de saúde dentro do serviço, seja ele hospitalar, seja na atenção básica. E contamos com a colaboração de vocês. Muito obrigada pela presença e estamos abertos a perguntas, dúvidas, sugestões, né, que são muito bem-vindas para nós. Muito obrigada pela presença. Ai, que bom, que bom. Eu tirei foto do vou colocar isso para mim. Ótimo, vocês dois. Da 53. Toda manhã a gente está lá. Ah, é? Vocês vão para onde? Na Capitete? Ah, já são 3. Eu não sei se Santa Cruz, né? Vocês vão estar lá? Não, a gente é no aeroporto nacional. Não, esse é Não, esse não, esse aqui já está. Vocês Vocês têm alguma dúvida? Tá bom. Obrigada. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão? Fiquem à vontade. Que é um trabalho assim, é um trabalho que já existe nessa questão da segurança, ela já existe, mas assim, o envolvimento do profissional, ele precisa ser contínuo, né? Ele precisa ser estimulado. E a gente está sempre aprendendo assim, muitas coisas com relação à segurança do paciente. A gente não tinha fortalecido dentro, por exemplo, da assistência farmacêutica, da referência. E aí, quando a senhora veio para cá, muito antes até de vir fora, eu falei para ela, eu acho que a gente precisa pensar nisso de uma forma mais abrangente, uma forma que a gente possa orientar os nossos profissionais, capacitar os nossos profissionais. Eu acho que isso vai ser muito importante, né? É um desafio, né? Porque a nossa rede é muito grande, muito complexa, mas é uma vontade e é um desejo e estamos buscando para que isso efetivamente se torne um protocolo do município, né? Se torne do ACOM.
Obrigada. Eu tenho uma sugestão, né, que eu sei que a gente tem 10 áreas, seria mais para atenção básica. Lá na CAC 4, a gente já tem um trabalho de assim, dispensar o medicamento de acordo com a dose que está prescrita. Por exemplo, se for levotiroxina de 150 microgramas, a gente tem de 100, tem de 25, então um comprimido de 100 e 2 de 25. E assim, eu sei que não são todas as áreas que trabalham de forma padrão, mas seria talvez uma ideia para no futuro tentar padronizar de atender de acordo com a prescrição mesmo, a receita, porque a gente orienta o paciente a retornar no médico para ele colocar de acordo com a dose que a gente tem, porque como ele faz a auto-administração do medicamento em casa, aquele é o único documento norteador para ele. Então, assim, às vezes tem gente que é analfabeta, ou que tem dificuldade de entendimento, ou que outra pessoa faz a administração para o paciente. Então, acho que assim, para o futuro poderia ser uma coisa de padronizar, assim, orientar, trocar a receita. Uma sugestão para o futuro. A gente faz local só, uma nossa. Não, mas é importante, assim, essas trocas, essas vivências, né, da ponta, né, do serviço, que vão trazer as demandas para que a gente possa fazer um documento norteador para toda a rede, né, a partir da experiência de cada um. E é claro, como a Sônia falou, assim, dependendo da unidade, tem as suas particularidades que vão precisar ser adaptadas, né, ao serviço. Mas ter pelo menos um documento norteador, um gerador. Exatamente, um documento norteador para que cada unidade, cada área possa fazer os ajustes de acordo com o seu perfil. Uma coisa que a gente fez assim no treino uns anos atrás, em relação ao antibiótico para criança. A gente fazia a primeira dose. Sim, a primeira dose, exatamente, a gente fazia. Eu percebi que muitas mães não sabiam nem fazer. Não sabia administrar o medicamento, não sabia diluir, não sabia solubilizar. Surpresa, gente. Verdade. Então, A gente perguntar, porque às vezes ela é tímida e ela vai, não sabe, mas ela não vai dizer que não sabe como é fazer. Como eu já vi também muito acontecer. Sim. Então também a gente tem que buscar o envolvimento dela. Olha, sabe fazer, sabe como é que faz. E aí vou te falar de uma geração mais próxima. Mas então esse pode de ambiente próprio. Tem muito cuidado. Não sabe o que é isso, porque a gente sempre explica, né? Vai que joga fora e leva para outro dia de água, por exemplo. E aí, Rosa? Tudo bem? Eu tinha uma cheidão que eu estava no terreno. Tudo bem? E a completando o dia que eu nunca acabava. Os pais, Tchau. Mas eu posso responder Você vai fazer uma foto? Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esse primeiro fórum. Bem-vindos aqui à nossa palestra. A gente vai conversar um pouquinho sobre o uso seguro de medicamentos. Meu nome é Carla, eu vou estar palestrando junto com a Sônia Ramírez. Eu vou iniciar e a Sônia depois vai continuar, tá bom? Primeiramente, eu queria pedir desculpa, né, por essa sala fresquinha, tá quente um pouquinho, porque não era essa sala, né, como vocês viram, era a sala 4, mas aí tivemos que mudar de sala momentaneamente. Mas agradeço a presença de todos, tá bom? Bem, a gente vai falar um pouquinho hoje. Como vocês viram na palestra principal, né, na mesa que teve, falando sobre a questão, né, da segurança do paciente, e a gente, e que isso está sendo bem novo para a atenção básica. Tem algumas pessoas aqui da aula de falar aqui. Tem bastante gente também da atenção básica. Isso na área hospitalar, ela já foram dados os primeiros passos, né? Claro, precisa de uma continuação, principalmente em relação aos serviços farmacêuticos,
mas também para atenção básica. Isso é, né, uma novidade, novidade no sentido de implementação, né? Então, assim, eu e a Sônia, nós fazemos parte, né, do grupo técnico. Nós entramos agora há pouco tempo, né, fomos convidados, acredito que por conta do PLACON, né, da parte dos antimicrobianos, e nós, como farmacêuticos, né, acredito que todos eles sejam, ou se não, né, não é não. A importância nossa, né, nós como profissionais de saúde dentro do serviço, é a importância do nosso trabalho, né, no serviço. Então, eu vou falar um pouquinho, né, da assistência farmacêutica na SMS, do papel do farmacêutico no SUS, da importância do farmacêutico na equipe e a sua contribuição no seguro de medicamentos. E depois a Soninha vai continuar, né, falando, né, a Sônia é especialista, ela já está há muito tempo na rede, né, já foi da rede falar, ou seja, ela tem uma bagagem muito grande, principalmente com essa parte de segurança do paciente, e ela agora faz parte da nossa equipe também, da assistência da gerência de assistência farmacêutica, e ela vai estar trazendo, né, o conhecimento dela, a expertise dela também, falando sobre a segurança do paciente no desafio global, sobre os erros de medicação, protocolos de segurança, as estratégias e também sobre o formato de vigilância, que é um ponto também que é importante, seja em qualquer nível de atenção, seja na rede hospitalar, ou seja na Subpab, ou em qualquer serviço de saúde, a questão da farmacovigilância ela é muito importante e a gente precisa estar dando enfoque, né, nessa questão. Eu vou falar um pouquinho da estrutura, porque a nossa estrutura mudou recentemente. Né? Hoje a gerência de assistência farmacêutica, né, muitos de vocês já sabem, está no IVISA, né, na subsecretaria, na Vigilância Sanitária, né, que é uma das subsecretarias da saúde. Né, a gente fica na Coordenadoria Técnica de Avaliação de Tecnologia de Saúde e Insumos Estratégicos. Né, eu atualmente estou como gerente da assistência farmacêutica, mas eu tenho a assessora técnica, que é a Valéria, a nossa assistente técnica, a assistente a Soninha. A gente tem a subgerência de farmacêutica da atenção primária, que é a Gisele, e o subgerente de farmacêutica da atenção hospitalar, que é o Giovanni. Então, teve uma mudança, agora foi publicada agora em agosto, a mudança da estrutura, não só do serviço, mas da assistência farmacêutica também. Então, para mostrar para vocês assim, que nós estamos agora na estrutura, ela está sendo reorganizada aos poucos, assim, e mostrar para vocês a importância de nós estarmos inseridos nesse organograma, nesse fluxo, para que a gente possa ter voz, né? Para que a gente possa mostrar o nosso trabalho, para que a gente consiga ser reconhecido. Eu fiquei muito feliz quando a Ana Luísa falou da assistência farmacêutica, né? A subsecretária da Subpab, né? Porque ela conhece o nosso trabalho também, não recebeu também por isso que outros conhecem, mas é o reconhecimento que a gente está sempre junto, né? Estamos sempre nas nossas lutas diárias, e é importante o reconhecimento do nosso trabalho, né? Então, quando a gente trabalha, quando a gente faz o que gosta, quando a gente se dedica, as pessoas conseguem ver o nosso trabalho. E para mostrar também, vários de vocês já sabem, mas dentro do município do Rio de Janeiro, nós aqui estamos aqui no nível central, né? A gente tem chefes de serviços hospitalares, e eles que estão ligados diretamente aos farmacêuticos das unidades, porque nós não temos pernas, né, para estar em contato com todos os farmacêuticos das unidades, mas a gente está sempre em contato com os chefes de farmácia. Eles são a ligação direta do nosso serviço, né, com a ponta, com os profissionais, e os núcleos regionais, né, os NAF regionais de assistência farmacêutica, tem cada área programática, que também estão ligados a nós, tem alguns representantes aqui hoje. Né, e eles que fazem o nosso elo de ligação com o território, né, com os farmacêuticos do território. Hoje a gente tem um número equilibrado. Há pouco tempo eu fiz um levantamento para a SBRAF, em relação aos farmacêuticos que a gente tem na rede, e a gente tem um pouco mais de 500 farmacêuticos, né, na rede, entre contratados e estatutários. Né? Nós temos cerca de 500 farmacêuticos mais ou menos na rede, distribuído na área hospitalar, na Subpab, na Invisa, em toda a secretaria. Eu pedi esse levantamento ao RH, e nós somos em torno de um pouquinho mais de 500 farmacêuticos, ou seja, né,
Talvez assim não seja o ideal, mas já é uma proporção grande, né, de profissionais. É claro que a gente entende, principalmente na área hospitalar, a gente entende que ainda precisa bastante de RH ainda. Né? Muitos não têm contrato, então só... Clínica, fundamental. Farmácia clínica. A gente não tem, assim, muitos hospitais não têm contrato de RH para farmacêutica e acabam que só tem farmacêutico estatutário, muitos estão se aposentando, então assim, a gente sabe que esse é um ponto nefrálgico para o serviço de farmácia hospitalar, né? Por conta de não ter profissional em quantidade suficiente em algumas unidades. Né? E a gente espera que, né, isso possa ser resolvido. Sempre que a gente pode, a gente tenta trazer essas questões, né? Nós da gerência farmacêutica, a gente não fica sobre o nosso escopo essa parte de RH, a gente não cuida dessa parte de RH, mas sempre que vem essa problemática, a gente leva para os gestores, porque cabe ao gestor, ao subsecretário e gestor da parte, a decisão sobre essa questão de recursos humanos. Né? E a gente sabe que isso é um ponto muito importante para a questão da segurança do paciente. Para mostrar para vocês, né, as subsecretarias que hoje a saúde tem, né, a Subgia, Subue, Subpage, Subgeral e a Invisa Rio, né, são as subsecretarias, e nós da gerência da ciência farmacêutica, nós damos subsídio para todas as subsecretarias, tá? Todas elas, tudo que compete com relação a medicamentos, nós é que damos suporte, seja na parte de processo licitatório, seja na parte de implementação de normas técnicas, né? Para quem chega depois, eu e a Sônia fazemos parte, né, como convidados recentemente para fazer parte do GT de Segurança do Paciente, né, do grupo técnico, né? Isso vem mostrando a importância de nós, profissionais, dentro do serviço e dentro da segurança do paciente também. Tá? E aí, para falar um pouquinho para vocês, né, do papel do farmacêutico, alguns de vocês já sabem, mas, né, não custa lembrar, né, que é um desafio da saúde, claro, né, diminuir a quantidade de medicamentos. A gente sabe que a gente tem uma cultura, né, de medicalização, de alto consumo de medicamentos, principalmente automedicação, né, indicação para medicamentos para outras pessoas, né, as pessoas. A gente no Brasil tem essa cultura e nós, como profissionais de saúde, temos esse desafio de orientar a população ao uso correto, né, do medicamento, ao uso sustentável. Então, a gente tem uma pressão grande da indústria farmacêutica, né, do comércio farmacêutico com relação ao uso, e nós, como profissionais, sabemos os danos que isso pode acontecer com a população que usa de forma incorreta. Então, esse é um dos desafios que a gente precisa avançar, né, entender. Nós somos, né, assistência farmacêutica, é determinante para a resolutibilidade, né, dos serviços de saúde, né, e muito importante não só na promoção do uso racional de medicamentos, no uso seguro e também na otimização dos recursos do SUS. Né, isso está preconizado na Política Nacional de Medicamentos, né, e na Política Nacional de Ciência Farmacêutica, e em vários estudos que já foram feitos, que quando você tem a presença do farmacêutico no sistema público, você otimiza os gastos, você diminui os recursos com a utilização de medicamentos e você racionaliza, né, e orienta o uso seguro. Então, isso é muito importante. O ciclo da ciência farmacêutica, né, são as atividades, né, que nós estamos inseridos em vários processos, e vocês podem ver, eu trouxe esse ciclo aqui porque ele é muito interessante, porque ele não traz só seleção, programação, aquisição, né? Tem outras coisas que estão relacionadas dentro da programação, dentro da aquisição, né? Porque dentro da aquisição você também tem os processos de judicialização, os mandatos judiciais, na parte do armazenamento, né? Tem a questão da manutenção da qualidade, como esses medicamentos estão sendo armazenados, como eles estão sendo transportados, né? A logística, que envolve tudo isso, não só na parte de armazenamento, como de distribuição, ou seja, né, dentro do ciclo a gente tem vários, né, atributos que estão dentro do ciclo da ciência farmacêutica. Né? Você tem a questão do financiamento também, já falei agora no início da parte de recursos humanos, e, né, o nosso foco na segurança do paciente, principalmente na parte da dispensação também. Né? A farmácia clínica, né, a atenção farmacêutica, a segurança do paciente, a farmacovigilância e também o gerenciamento de resíduos. Isso tudo está diretamente ligado ao ciclo da ciência farmacêutica. Então,
a assistência farmacêutica está em todo o processo do ciclo e também de atividades que estão correlacionadas a essas a cadeia do ciclo da assistência farmacêutica. E ele é fundamental na organização dos serviços públicos, pois além de prestar uma atenção de qualidade, proporciona uma gestão eficiente de medicamentos. A gente sabe que o município do Rio de Janeiro é um município diferenciado dos outros municípios, não só do Estado, mas também do Brasil, em relação à assistência farmacêutica. A gente sabe que, por exemplo, municípios pequenos acaba tendo um farmacêutico só para fazer a gestão do medicamento dentro daquele município. Às vezes, em municípios nem tão pequenos assim, mas tem poucos profissionais farmacêuticos. Nós somos privilegiados, mas ainda precisamos avançar mais com relação à questão da presença do farmacêutico no serviço público. A gente ainda precisa melhorar em quantitativo e também de capacitação. Eu acho que essa foi falado em vários momentos na mesa, que a capacitação do profissional é fundamental. Ela ajuda na resolutibilidade dos problemas, evita os erros e também traz a segurança para o serviço, qualidade para o serviço. Então, isso é muito importante. Tá? E a importância do farmacêutico, claro, dentro da equipe de saúde, o farmacêutico é um profissional que ele lida, vai atuar de forma multidisciplinar, com todos os outros profissionais, seja da atenção básica, seja no hospitalar, porque no hospital também tem vários setores no qual é importante que o farmacêutico se relacione com eles para poder ajudar em várias questões que são fundamentais. Então, promover o uso racional do medicamento, aprimorar a farmacoterapia, é importante, não só, como eu falei, não só na rede hospitalar, como na atenção primária também. Essa questão do aprimoramento da farmacoterapia, isso é muito importante. E, claro, na conversa com os prescritores, na conversa com a equipe, não só prescritores, mas também com toda a equipe de saúde, participação das reuniões de equipe, participação nas comissões de prontuário, é muito importante. O farmacêutico quase não participa nas comissões de prontuário. E também discussão de casos clínicos, isso é muito importante, porque muitas das vezes tem a questão do medicamento relacionada nessas problemáticas. Prevenir e identificar problemas relacionados a medicamentos, quer dizer, a gente tem esse papel, a gente consegue identificar de uma forma mais, a gente tem uma acessibilidade maior, consegue identificar e mostrar para o profissional, olha, isso pode estar acontecendo com o paciente por conta de, a gente falou ali, de efeitos adversos ao medicamento, isso, a polifarmácia, o uso de forma inadequada, sim. Nós podemos ajudar na questão da adesão do tratamento, o farmacêutico ele pode ajudar na questão da adesão do tratamento, que é muito importante, a gente vê muito isso, principalmente nos programas, de sífilis, tuberculose, a gente vê o acompanhamento do profissional, importante para essa adesão, às vezes muitos pacientes desistem do tratamento por efeitos adversos e até por falta de orientação mesmo, às vezes a mudança no horário da administração do medicamento, uma alimentação diferenciada pode melhorar a qualidade de vida desse paciente e ele fazer uma adesão melhor ao tratamento. Auxiliar nas conciliações medicamentosas, a gente sabe que essa questão da interação medicamentosa ela é fundamental. Quantos de nós já não pegamos, principalmente na polifarmácia, várias interações medicamentosas e assim, ali a importância de você, de ser mostrado para o profissional, olha, esse medicamento vai interagir, ou é importante sinalizar para esse paciente, ele está usando algum outro medicamento, ou ele tem algum tipo de, ele não pode usar com certo tipo de alimento, pode diminuir ou aumentar a disponibilidade do medicamento no organismo da pessoa, porque tem alguns medicamentos que não podem ser utilizados concomitantemente com alguns alimentos. Então, assim, é importante, e até com outros medicamentos também, porque às vezes, que acaba que o paciente, a farmácia é o último lugar que ele passa, E aí, ele às vezes não fala para o médico, porque eu tomo esse outro medicamento, eu tomo aquilo outro.
Então, o farmacêutico ele pode identificar, né, seja na parte ambulatorial, ou então na parte hospitalar também, por exemplo, né, o paciente quando está com um acompanhante, perguntar para o acompanhante, ele toma outra medicação, né, muitas vezes o paciente vai para o hospital e não leva os medicamentos que ele toma, né, então isso é um certo dificultador, porque, claro, né, as pessoas, quem não tem facilidade, não é da área de saúde, às vezes tem uma certa dificuldade com os nomes dos medicamentos, é difícil, e às vezes são muitos medicamentos, as pessoas não sabem. Então, assim, é importante conversar, orientar, perguntar, quando você for na consulta, se você não souber o nome do medicamento, leva a receita, então escreve no papelzinho, escreve no celular, deixa como salvo no celular os medicamentos que você toma, então tira uma foto da receita. Porque as pessoas também têm dificuldade de falar, não é todo mundo que vai saber de qual todos os medicamentos que toma, se for uma polifarmácia principalmente. Então, assim, essas orientações são importantes passar para o paciente, né, não só para a equipe, mas principalmente para o paciente, e se tiver no âmbito hospitalar, para os acompanhantes também. Né, e isso ajuda a melhorar a qualidade de vida do paciente. Né, quando ele é bem orientado, ele é bem conduzido, ajuda a melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, assim, essa é uma das atribuições, né, dos profissionais do serviço, né, de farmácia para com a população, para com o paciente, para com o usuário. Isso é muito importante. Né, e da contribuição, né, para finalizar aqui minha parte, atua na utilização apropriada do medicamento, que também está relacionada a custo-efetividade, né? Diminuir os erros de medicação, que podem ser multifatoriais, né? A Larissa até colocou bem quando ela colocou, né, da questão da sala de vacina, também acontece o medicamento, né? Às vezes, né, naquele tumulto todo, às vezes, né, dá o medicamento errado, mas o que causou a entrega daquele medicamento errado? Né? Será que foi só culpa da pessoa ou não tem aquele fluxo estabelecido dentro do serviço para orientar, para evitar que esse tipo de erro aconteça? Né? Então, assim, tem que se avaliar vários fatores. Muitas das vezes que a gente, quando pega algum erro de medicação, geralmente passa por várias pessoas e ninguém viu. Né? Geralmente acontece isso. Passou por várias pessoas e ninguém percebeu. Né? A Soninha vai falar bastante disso depois, mas é uma coisa para a gente refletir, para a gente tentar entender por que está acontecendo e de que maneira a gente pode atuar para melhorar, para diminuir esses erros e melhorar, né, essa questão da segurança do paciente. E auxiliar nas práticas seguras de dispensação de medicamentos, né, com protocolos, né, com treinamentos, capacitações, porque os profissionais, né, precisam ser treinados, capacitados, entender, se conhecerem parte do processo, entenderem como eles estão dentro do processo para poder atuar de forma gratificante. E eu trouxe aqui alguns exemplos de contribuição de adesão. Eu trouxe exemplos da atenção primária, não trouxe da hospitalar, também tem, só que a gente não tinha fotos para colocar. Eu só tinha fotos da atenção primária, mas o serviço hospitalar também tem, contribui, né, eu sei que vários hospitais fazem identificação dos medicamentos mais perigosos, isso, exatamente, só que a gente não tinha fotos, né, a gente precisa, então, esquema de etiquetas coloridas para identificação de medicamentos e posologia, né, isso é uma contribuição também para ajudar o paciente a tomar o medicamento de forma correta, principalmente aqueles que têm dificuldade visual ou então tem alguma, como posso dizer, analfabeto, né, não sabe ler, escrever, isso ajuda também, né. O atendimento farmacêutico também, conversar com esse paciente, entender como é a sua rotina, quais são os medicamentos que toma, né, quais são os horários, né, às vezes de trabalho que podem interferir no uso correto do medicamento. Né, aqui também tem também aqui esquema para usuários deficientes visuais, para uso de medicamento, para usar o medicamento. A orientação de pacientes de uso de insulina, hoje a gente vê, né, cada vez mais o número de diabéticos aumentando e o uso de insulina. Hoje na rede a gente tem tanto o frasco quanto a caneta, então assim, a importância da orientação para esse paciente, como ele utilizar, né, não aplicar sempre no mesmo local, como armazenar, né, como trocar a agulha, como descartar,
esse material, né? Então é muito importante essa orientação para o usuário, não só para melhorar a qualidade de vida dele, mas para melhorar a adesão e para que o medicamento faça ser feito de forma correta. Ele está usando na dosagem correta e de forma segura. Tá? E agora eu vou passar para a Sônia. Pode virar aqui? Pode. Gente, então, bom dia a todos. Eu sou Sônia, como a Ricardo já me apresentou, sou farmacêutica. A voz também bem bem. Sou farmacêutica, já atuo na rede municipal. Já tem alguns aninhos, não vou nem dizer que é para não denunciar, né? Mas agora, mais recentemente, estou junto com o grupo de agora gerência da assistência farmacêutica, com a Gisele, a linda Carla Gisele, o Giovanni e a Valéria. Então, estou muito feliz, porque, como ela falou no início, tudo flui melhor e tudo é muito mais fácil quando a gente faz o que gosta. Então, nada melhor do que juntar o que eu já tive de experiência nessa paciente, que a gente já tentou construir, com o meu conhecimento de farmácia, junto com uma equipe que realmente veste uma camisa maravilhosa na área de medicamentos. Então, bem, o que a gente tem como essa proposta, como convite de vir falar para vocês hoje, eu vou tentar ser breve, tem muitos slides, a gente não esgotaria o tema. Eu fiquei até ontem perdida de tentar reduzir muito o que a gente teria para falar, mas a gente está aqui à disposição para depois continuar o assunto, mas não que precisa. E, na verdade, eu também acho muito interessante a gente estar aqui com o componente da hospitalar e da atenção básica, porque, como foi dito lá, tudo começou muito mais pelo hospitalar, né? Então a gente já tem uma coisa mais avançada, mas também ainda falta muito, ainda tem uma trajetória enorme. E para a atenção primária a coisa ainda está mais fria, mas a gente vai conseguir falar no então, como ela já disse, assim, como nós fizemos a proposta aqui, tem mais uns 4 tópicos que a gente achou interessante trazer, e o próximo é a segurança do paciente, que é esse desafio global. Por quê? Porque quando a gente pensa em segurança do paciente, que é uma coisa que está muito falada hoje em dia, a gente pensa assim, a segurança do paciente é uma coisa nova. E ela é tão nova quanto velha, né? Porque a gente já sabe que desde os primórdios, muitas pessoas, eu até faço da Florência uma política às vezes, muitas pessoas já da antiguidade já falavam, olha, tipo, Hipócrates, o pai da medicina geral, primeiro não cause dano. Né? E também aqui nessa foto, que é pra cá, vou ter que olhar pra cá, não tem jeito. É o Samuel Weiss, todo mundo aí que já viu essa coisa de higienização das mãos, era o pai da higienização das mãos, porque ele descobriu lá antigamente que as parturientes que utilizavam uma sala onde os residentes não lavavam as mãos, elas tinham mais infecção do que naquela onde as pessoas tinham o hábito de manusear pacientes com as mãos higienizadas. Então, já naquela época, ele já tentava pensar que isso é importante, você ter cuidado com o paciente, você não só chegar ali e fazer o que você tem que fazer, mas saber que tem um paciente por trás dessa situação e que precisa de um cuidado específico. Então, na época, ele foi quase que apedrejado, ele foi perseguido, porque era tudo muito novo, mas isso era uma coisa, que era o que ele estava fazendo ali, de segurança do paciente, não é só chegar e lá fazer o nosso, acabou, a gente tem que saber que tem paciente ali por trás, né? Que pode ser a qualquer momento. Então, também a Flores, né, na Guerra da Crimeia, acho que a história todo mundo já conhece, a mesma coisa, ela já preconizava a questão de ambientes limpos, alejados, ele está a enfermeira da CCH ali, que não me deixa mentir, eu estou chegando uma olhada para ela, mas é para trazer que é uma coisa tão antiga quanto recente. Então, misturei, gente, desculpa a tradução, eu fico da... Então, assim, o que é isso? Tá? É muito antigo, mas foi trazido aqui no Brasil pela Política Nacional de Segurança do Paciente em 2013, como sendo segurança do paciente, aquele objetivo de reduzir ao mínimo necessário aquele risco que a gente observa dentro do ambiente. Então, entra 2 componentes importantes aqui, que é o risco e que é o conhecimento. Então, a gente tem que buscar, a gente tem que conhecer o nosso cenário de trabalho. É por aí que a gente vai começar esse trabalho de segurança do paciente. O que eu tenho de risco aqui onde eu trabalho? Não adianta eu pegar um protocolo de um hospital X e colocar igualzinho no hospital Y. Não vai funcionar. Vocês acham que vai funcionar? Eu dei resposta, né? Não vai. Por quê? Porque cada ambiente, por mais que você tenha até o mesmo processo, mas às vezes uma parede mais baixa aqui, uma sala que não fecha, uma porta, já dá uma condição diferente para aquele cenário. As pessoas, os fatores humanos, então tudo interfere. O que a gente precisa fazer
quando a gente quiser, olha, eu vou me da segurança do paciente, eu vou ter um cuidado melhor dentro da minha assistência. É procurar compreender, rastrear dentro do teu cenário onde você tem custos. Né? Então, basicamente, é por aí que a gente começa. E aí, não precisa nem dizer que a gente tem um cenário muito diversificado. Né? Eu tenho essa foto aqui antiga de notícias do mundo inteiro, né? Não só privilégio no Brasil, nem no Rio de Janeiro, o mundo inteiro sofre com questões que não eram esperadas. Então, muito de repente, a pessoa entrou para fazer uma cirurgia e foi feita do lado errado, ou uma perna errada, que eu já presenciei isso dentro de unidade hospitalar, é muito triste. E aqui eu trago esse exemplo também de uma funcionária que ela errou a aplicando insulina, que ela era da campanha de vacinação dos funcionários do lugar onde ela trabalhava, e ela fez a vacina, aí ela também foi imunizada, né, pediu para a colega aplicar a vacina tal. E no final não era vacina, era insulina, porque as embalagens eram muito semelhantes e ela mesma não prestou atenção. Então, esse caso aqui, que foi lá em Paraná, eu trago muito emblemático porque a pessoa sai de casa, como já ouvi falar lá, a pessoa sai de lá de casa dizendo assim, hoje eu vou aplicar a coisa errada nas pessoas. Não, ninguém sai. Mas não acontece. E não acontece muito, infelizmente, acontece muito. Então, o que a gente precisa fazer? Buscar que os ambientes sejam mais fortalecidos contra essa questão do risco. De que forma? Primeiro passo, identificar onde que esse risco está. Então, essa funcionária, ela não saiu de casa dizendo, hoje eu vou aplicar uma insulina em mim porque eu estou afim disso. Claro que não. Então, eu acho que esse é uma dos vários, podia fazer 1000 exemplos, mas esse antigo eu até não tiro daqui, porque é a prova de que a pessoa não faz, na maioria das vezes, a pessoa não faz como intencional. E existem aqueles casos que são intencionais, mas aí já foge totalmente da esfera do que a gente está conversando aqui. Segurança do paciente já vai para a área criminal, que a gente sabe que também existe, mas aí é uma outra esfera. Então, hospitais, isso tudo também porque, né, quando a gente fala em hospitais, principalmente, são ambientes complexos, você vê que tem desde um exame laboratorial que envolve aquela análise com vários equipamentos, calibração, isso aquilo, até equipamentos de alta geração, bombas, equipos, né? Mais recentemente eu estou estudando que é o doutorado, por exemplo, analisando ideia, a qualidade dos equipos, porque muitas das vezes a pessoa utiliza e ele não conecta com a bomba, e aí tem vazamento, e isso é um vazamento de um quimioterápico, de um antibiótico, perde horário, perde posição, ou seja, é uma infinidade. Quando a gente pensa no hospital que é um ambiente mais complexo, aí é que a coisa fica mais feia. E aí eu trouxe também aqui 2 casos para ilustrar que vocês podem estar pensando, gente, aqui no nosso país é porque a gente é meio atrasadinho e as pessoas são meio assim, se brasileiro é fogo, né? A gente pensa que é só daqui. Não é. Acontece no mundo inteiro. E aqui eu trouxe um exemplo do caso de Josquim, que era uma criança que foi internada por queimadura, ficou em CTI até alta, e quando ela estava para ter alta, para a enfermaria, foi para a enfermaria e ela falaram para a mãe, da enfermaria agora ela está indo para casa, está tudo bem. E aí deram uma vacilada, vamos dizer assim, no hospital e fizeram continuaram com o uso de um narcótico que gera princípio suspenso e a criança começou a ter uma piora para completar. Não favorizaram, né? Quando a mãe dizia, olha, minha filha está estranha para isso aqui, não, mãe, você está muito nervosa, deixa sua filha tranquila que ela vai ficar bem. Mandaram a mãe para casa, descansar e repousar, e no dia seguinte a menina estava morrendo por conta de uma falta de estruturação do próprio cuidado, uma falta de uma cadeia de comunicação efetiva entre os próprios profissionais. Isso é um caso emblemático. E o Júlia Lima também foi o caso de uma menina jovem, a bailarina, e que o hospital teve um erro médico assim, muito bem claro para todos, e eles se retrataram de alguma forma até específica, criando um programa de segurança do paciente lá no hospital, que é do Walt Disney. E lá a gente tem esse programa comemorativo assim, de Júlia Lima, que eles criam medalha dos profissionais mais engajados na segurança do paciente, ou seja, enfim, hospital de ponta, tá? A gente não está falando aqui exemplo de hospital público, porque se a gente fosse falar com a gente tem um monte, acho que cada um de vocês, em algum momento, ou se envolveu, ou viu alguma situação que poderia ter sido evitada e fez um desfecho desfavorável. Então, o que a gente quer é discutir segurança do paciente, discutindo o seguro do medicamento, discutindo como que a gente pode colaborar, como a Carla falou, na atuação do farmacêutico dentro da equipe multidisciplinar, criando a interdisciplinaridade, porque ninguém trabalha sozinho, a gente tem que avançar juntos e somando saberes, né, sem competições, né, porque isso é uma coisa que só atrasa, a gente precisa cada vez mais também. Então, por isso que a gente está falando de segurança fácil, só para
retratar esse caso da Joseph e do John Hopkins. Então é isso. Então, esse cenário, que é o cenário mundial, como eu já até mostrei, ele foi trazido pelo pelo Institute Health Improvement em 1999, que estudou vários hospitais de ponta dos Estados Unidos também, e que em 2000 foi gerado um relatório, que Harry é humano, construindo um sistema de saúde mais seguro. Esse relatório é um livro, né, com vários estudos, em que ele trouxe que cerca de 98 mil óbitos a cada ano eram dados por erros evitáveis, né, que a gente nem fala mais em médico, mas é o que está dentro do contexto. E esse relatório ele trouxe para o ano de 2000 que as diretrizes da Organização Mundial de Saúde trouxessem o componente da segurança do paciente de uma forma mais correta, né? Até porque o paciente internado é sujeito a um meio de medicação por dia, são 400 eventos adversos no ano, essas foram as somas do relatório, tá? Um aumento considerável de custo. E aí, com isso, também desdobrando toda essa preocupação mundial da Organização Mundial de Saúde, a partir do ano de 2004, né, a gente teve criada no mundo a Aliança Mundial da Segurança do Paciente, pela Organização Mundial de Saúde, e o Brasil passou a ser país membro. Né? E aí, depois da criação da aliança, a Organização Mundial de Saúde conseguiu montar 3 desafios globais. O que é esse desafio global? É uma reunião de expertises do mundo inteiro para discutir o que eles podem fazer para melhorar. E como que eles são criados, esses desafios? Através de um estudo prévio, o que causa mais danos no mundo, né? Então, o primeiro foi de mãos limpas salvam vidas, né? São mais seguros de cuidar. Não é, Simone? Você sempre fala disso. E aí, dali, criaram várias estratégias para serem exercidas no mundo inteiro, em todos os lugares. E a gente sabe como são os desafios. E o segundo foi, aliás, o segundo eu coloquei aqui, que foi o de cirurgia segura e salvam vidas, porque também é um momento onde muitas coisas acontecem. E o nosso terceiro desafio global em 2017 foi de medicação sem danos. Corroborando com esse terceiro desafio global, a gente teve esse ano o Dia Mundial da Segurança do Paciente, que a cada ano, existe todo ano, 17 de setembro, e a cada ano a Organização Mundial de Saúde escolhe ter esse ano o tema de medicação segura, fortalecendo as diretrizes do terceiro desafio global. Tá? Sempre com a preocupação dos erros evitáveis, tá? Porque tem aquelas que a gente não consegue evitar, mas que a gente consegue evitar. Então, a partir disso tudo, em 2013, que a gente teve as normativas da segurança do paciente estabelecidas no país, que é 529, a 36, que dita exatamente como os núcleos podem funcionar na atenção primária. Aí você vai perguntar, tem que ter um núcleo com instituição. Aí, o que eu faço na atenção primária? Se às vezes ali na clínica da família, um médico, um enfermeiro, né? Vou criar um núcleo de que forma? Não necessariamente precisa isso. Na própria 36, ela diz que se tiver um núcleo central que vá organizar e trabalhar e articular com essas pequenas unidades, está válido, contando que se pense e se crie um núcleo de segurança. Então, as portarias que dizem esses protocolos, acho que todo mundo já viu esse quadrinho, né, com essas metas corridas, mas por que elas estão aqui? Porque são os tópicos vistos como mais geradores de eventos adversos. Então, não quer dizer que seja só isso que gere, que a gente tem que Sônia, olha, eu vou fazer só esses 6 metas, tá bom? Não. Você lembra do começo? Você tem que compreender dentro do teu ambiente de trabalho o que te causa mais risco. E às vezes pode até não ser uma dessas, tá? Mas essas aqui são as prioritárias por quê? Porque é muito. E quem vai dizer que identificar corretamente o paciente não é um fator de risco? Como que é, né? Se botar na minha pulseira o nome Carla, eu botar ali Sônia, internar a gente que faz uma transfusão sanguínea, pode acontecer tudo, né? Então, isso é importantíssimo. Acontece, né? Aí a gente vai falar do básico também, isso, né? Melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. Quem aqui não viu algum desfecho desfavorável porque a comunicação não foi efetiva? O tempo todo, né? Então, isso aí, gente, é a pior meta, é a mais transversal a todas, né? Eu acho que é a mais pior meta que eu digo, não. É a mais difícil, mais complexa, porque ela é transversal. E aí vem aqui a nossa, né, do tópico de hoje, que seria de melhorar a segurança na prescrição do uso e na administração de medicamentos. E por que isso está aqui? Porque ninguém tem erros de medicação, não acontece nada? Muito pelo contrário, né? Os riscos são riscos. E aí esse aqui para a cirurgia segura de utilização das mãos, e essa aqui que era do risco de quedas, que aqui no Brasil entrou com importância também a gente produzir risco de lesão de pressão. E aí,
sempre que eu falo sobre segurança do paciente, eu gosto de trazer essa imagem, porque quando a gente fala do risco, é a seguinte coisa. Eu vejo uma casquinha de banana aqui no chão, e aí eu vou passar, mas eu vi que a casquinha de banana está ali. O que eu faço? Não vou por aqui, eu estou inteligente, eu estou esperta, eu estou bem, o que vocês acham dessa minha postura? Exatamente. Então, é simples assim. É simples assim. Se você no seu cenário identificou um risco, você, qualquer um, desde o funcionário que está limpando, isso é uma cultura que a gente tem que disseminar. É retirar o risco do cenário. Porque a partir do momento que eu retiro o risco, vai acontecer de alguém escorregar alguma casca de banana, se não tem casca de banana aqui, não vai. A responsabilidade é de todos. É de todos. Então, assim, essa figura para mim é a mais, assim, que traduz, que resume. A gente pode falar de segurança do paciente que horas. Mas vamos lembrar da história da casca de banana? Gente, vamos ficar atentos, vamos ficar juntos, vamos buscar fazer. Isso é de todo mundo, não é de o representante do núcleo, do diretor da unidade, da farmacêutica, não é de todo mundo. Você vai andar na rua, você vai beber na beira da estrada, você vai fazer o que você vai dizer, não é comigo, não é meu filho. Não existe isso. Então isso é muito importante quando a gente quer reduzir risco, tá? Então, a pergunta, vai ignorar ou vai reconhecer? Fazer, então tomar uma atitude, né? A segurança do paciente é uma atitude, né? Não é atitude, é uma ação. Então, entrando aqui um pouquinho na questão dos erros de medicação, vale revisar alguns conceitos, né? Que nem todos aqui também são farmacêuticos ou estão muito debruçados, né? Não saibam, deve saber, mas não estão tão debruçados, né? E a gente às vezes gera uma confusão. Então, por exemplo, erro de medicação é qualquer evento evitável, tá? Então, essa palavra evitável é importante quando a gente vai falar de erro de medicação. Não tem erro de medicação que diz assim, é inevitável, não tem como. Tá? Então, aí você vai dizer assim, não, mas tem casos que não tem jeito. Aí a gente vai pular aqui para a reação diversa. Reação diversa é quando você toma, por exemplo, um ansiolítico e você vai ficar impedido de dirigir. Você toma alguma coisa que vai te dar um outro efeito ansiolítico que você não queria que fosse, mas já está esperado. Então, às vezes o próprio médico fala, você está tomando um antialérgico tal, não dirige. Por quê? Porque já é esperado que você vai ter aquele efeito. Então, uma reação adversa não é um erro de medicação. O erro de medicação, você tem como. E o evento adverso? Aí todo mundo fala, gente, o que é incidente, o que é evento adverso? São conceitos que se perdem muito na nossa cabeça quando a gente não está no dia a dia. Mas por que isso é importante? Porque é uma terminologia da Organização Mundial de Saúde, ela é mundial para a gente entender e compreender qualquer trabalho no mundo e falar a mesma linguagem. Então tem a taxonomia trazida da segurança do paciente pela OMS, que também é importante. Assim, tem 1000 outros, que não dá para trazer aqui no momento, mas tem 1000 outros termos que são utilizados no mundo inteiro, até para facilitar os trabalhos, as pesquisas, os estudos. Então, o evento adverso, que aí para a gente isso aqui é muito importante agora, quando a gente fala em relacionado a medicamentos, a gente pode dizer, ele é um dano ou injúria causada ao paciente pela intervenção relacionada aos medicamentos, ao programa de medicamentos, pelo seu uso ou pela falta de uso. Então, se você tem um antibiótico, e aí lá, poxa, a enfermeira modelou, mas não fez, por algum motivo, interromperam ela esqueceu e não fez. Aconteceu algum dano naquele paciente? De certa forma, sim. Mas aconteceu, porque de certa forma, o antibiótico, isso é muito claro, ele vai ter comprometimento com aquele tratamento, talvez ele precise de outro depois. Então, isso é um dano. E aí, a terminologia também fala que o dano ele pode ser até moral, tá? Pode ser, não precisa ser um dano físico. Quando você gera dano ao paciente, você vai chamar esse erro de medicação de evento adverso. Quando você só chama de evento adverso, se tiver gerado dano. Tá? Então, se não gerou dano, você pode ter um incidente que não gerou dano. E aí não vai ser evento adverso. Ok? E aí, quando a gente fala em erros de medicação, né? Aí tem lá, erro de prescrição, dispensação e administração. Geralmente, o erro de prescrição está relacionado ao médico, que é quem mais prescreve. Né? E ele pode estar ali pela indicação inadequada, ele não especificou diluente, ou especificou errado, não colocou o volume, e aí a pessoa fez de forma errada. O de dispensação é mais relacionado à equipe de farmácia, que pode estar relacionado a fracionamento errado, etiquetagem, um armazenamento inadequado, né? O imã biológico precisa estar ali entre 2 e 8, você não regulou adequadamente no refrigerador, aquilo pode vir a gerar um dano no paciente? Pode. Então, esses erros de dispensação podem ser de várias formas. E de administração também, que aí já está mais relacionado à equipe de enfermagem, porque aqui já está mais ali na ponta para fazer a administração.
E aí pode estar relacionado ao plenário, pode ser uma dose de nutrição inadequada, um atraso no bloco de paciente ou de medicação. E aí, para melhorar, né, a gente tem esse cenário que nem todas as unidades trabalham de forma igualitárias. Então, ainda existem aquelas, né, não sei quantas, mas poucas esferas, que trabalham com dose coletiva. E aí a gente parte em termos de segurança do paciente, que é individualizada é muito melhor, e que é aplicada é melhor ainda, mas isso tudo envolve custo, só para a gente ter uma visão de que quando a gente tem a segurança do paciente, quanto mais o medicamento tiver pronto para uso, por exemplo, as nossas varíolas que já vem na seringa preenchida, muito mais tranquilo do que você pensar um outro medicamento, por exemplo, o exemplo das canetinhas da insulina, muito mais seguro, né, a utilização do que você ficar manuseando os frascos, né, mesmo da defesa, das seringas com as agulhas, ou seja, aí busca muito rápido. Então, as causas de erro de medicação, elas são multifatorial. Também é interessante trazer isso, porque além do ambiente, né, do conhecimento dos profissionais envolvidos, a comunicação, como a gente já falou, e os fatores humanos, né? Porque às vezes tem aquele dia que acontece com a gente, que a gente sai de casa e não sabe nem como é que a cabeça está, porque ficou lá no outro problema, e aí a gente chega no nosso ambiente do trabalho, aquele ambiente está confuso, a colega não arrumou o posto de enfermagem, a gente chega ali, não arrumou as coisas, e a gente está ali como humano, como um fator que pode causar um erro, e aí a gente, como disse lá também na palestra, vamos ser culpados, extremamente culpados por isso, não pode ser, se a gente quer mudar o cenário, não pode ser com essa lógica de culpabilização, e sim de responsabilização, mas de uma atenção de como é que esse cenário está sendo desenvolvido, o que eu tenho aqui, como é que está meu profissional, e assim, são vários fatores, mas a gente tem que considerar muito essa questão dos fatores humanos. Porque aí a gente está sujeito também aos imunológicos comuns, ventilagem, que são os fatores principais de prova de medicação. Aqui um exemplo, isso aqui é importante, que eu até não botei. Ele veio da página do Instituto Seguro para as Práticas de Seguro de Medicamentos, ISMP Brasil. Quem que conhece o ISMP Brasil? Não conhece. É uma página riquíssima, porque eles estudam. Gente, o ISMP tem 4 no mundo. Eu acho que é Espanha, Canadá, esqueci o outro, e Brasil. Então, nós somos privilegiados, está ali, ó, em Minas Gerais, Belo Horizonte, está sediado esse ISMP. O que eles trabalham? Eles trabalham com a integração mundial, eles traduzem rapidamente todas as publicações que estão sendo estudadas no mundo e entregam para a gente de mão beijada. É só acessar o site, assim de boletins de qualquer produto que tenha risco, que a gente vai falar medicamento, prevenção de glicose, com exemplo. Desse exemplo eu trouxe de lá, eu acho bem interessante, né, como que a gente vai falar aqui também que no paciente visual, no paciente é uma situação que já envolve o risco, que a mãe administrou 15 gotas de paracetamol numa criança de 13 meses para tratar de gripe. A criança dormiu, e aí, durante a madrugada ela foi lá ver, achou que o filhinho dela estava meio roxo, levou no posto de atendimento e estava morto. Foi constatado óbvio. E a investigação concluiu que o medicamento administrado tinha sido tramadol 100 mg. Então, isso aqui é uma coisa aparentemente banal, né? Uma grafia que pode te dar alguma confusão, mas pode valer uma vida. Então, legibilidade, prescrição completa, íntegra, são muitas coisas que a gente precisa para poder evitar os danos que são evitáveis. Isso aqui é evitável? Sim ou não? Totalmente, né? Não precisava essa criança ter dano. Então, isso é só um exemplo, mas entre lá na página, seja muita coisa. E aí também a questão dos nomes certos, que também já foi trazido recentemente, para que a gente tenha mais segurança na hora de administrar, porque a prescrição precisa ser legível, precisa estar clara, precisa de vários itens. E não dá para trazer tudo também aqui. Mas a hora do preparo, tem que estar com zero. Mas para garantir, já que o enfermeiro fica lá na ponta, já de frente para a situação, ele já não tem muito crivo, né, a partir dali, né, porque enquanto está saindo da farmácia ainda pode ser interrompido. Mas quando chega ali de cara do paciente, o problema já está mais confuso. Então a gente precisa tratar a medicação segura seguindo minimamente esses 9 certos. Sônia, mas eu já tenho publicações aí falando de 11 certos. Gente, pode ter até 50, contanto que se consiga fazer. Agora, minimamente, se você conseguir fazer os 9 certos, você acha que se você assegurar que seu paciente é esse mesmo? Deixa eu ver, é Sônia, eu sei que é aquela coisa que é chato ficar lendo, ficar comparando.
Mas isso não vai te dar uma garantia? Vai. Se você conflita o medicamento também, se você vai saber e conhecer se aquele medicamento está fazendo sua atividade, se você orienta o paciente, né, direito a recusar o paciente, você nem está bem dentro dos 9 certos, tá? Acho que eu errei aqui, mas faz parte também. A lotação correta, a dose certa, a via certa, a hora certa, se você checa tudo que você precisa dentro dos 9 certos, a medicação certa, segura no horário certo, você vai ter muitas chances de erro naquela tua administração. Você está reduzindo bastante. Você está fazendo análise da clínica, você vai fazer o paciente, né? Você está reduzindo ao mínimo. Tá? Então, o protocolo de segurança do paciente, daquelas 6 metas, a gente se debruça um pouco aqui quando está no medicamento, na meta 3. Mas é importante saber que as outras metas se comunicam, como a gente já falou. Né? Na meta 1, por exemplo, o paciente tem que estar bem identificado. Então, já está descrito lá no protocolo que antes de realizar exames, procedimentos, antes de administrar medicamentos, é imperioso. Precisa estar com a pulseira no braço, se não tiver, não faça medicação, precisa estar checando se aquele paciente através da pulseira. Não adianta perguntar para o paciente, eu já sei, aquela determinada ali todo dia desse mês, não. Segue o protocolo. Vai administrar medicamento, pode a pulseira, pode a pulseira. Porque é nessa que a gente está acostumado a fazer todo dia a mesma coisa, uma hora alguma coisa muda e foge dos clientes, tá? Então a gente já falou da meta de comunicação também. E aí, os medicamentos potencialmente perigosos, tá? Eu até não trouxe a imagem do último boletim do SBT que saiu esse mês, que está atualizando uma lista. A gente tem uma lista desses medicamentos que são potencialmente perigosos para nos facilitar o dia a dia. Sônia, como é que eu vou saber? Tem que saber tudo de cabeça? Não. Mas a gente já compreende por que eles estão ali. Porque dentro de toda a gama de medicamentos que a gente conhece, que a gente tem disponível, de todo um arsenal que existe um pequeno grupo, né, um pouco menor, que já é comprovadamente o risco aumentado de provocar danos significativos ao paciente em decorrência de alguma falha no processo de utilização. Então vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu trouxe exemplos para você aqui. Não, eu trouxe das embalagens. Mas vamos falar dos exemplos mais adiante, tá? Então, só para entender que o que é MPP ou medicamento de autovigilância, também pode chamar assim, são aqueles que já é sabido que se eu usar isso aqui e não tiver uma atenção, eu já vou dar um exemplo. O anticoagulante que tem uma dose terapêutica baixa, né? Para alguns pacientes, você está numa dose X e ele nem responde. A mesma dose para outro paciente, ele está ali sangrando, né? E não responde, o outro já respondeu. Então, existem medicamentos que são muito sensíveis, né? Então você precisa compreender e conhecer dentro do teu arsenal terapêutico o que é MPP, o medicamento de autovigilância. Então, outra coisa que a gente se engasga muito é a questão da embalagem parecida, né? Olha aqui, ó, o ácido tranexano, fenitoína, né? A hidrocortisona, cefazolina, esse aqui, amoxicilaclavulanato e omeprazol. Gente, embalagem semelhante, quem nunca viu isso no seu dia a dia?